Olá galera do canal Mossuí, estamos aqui gravando mais um vídeo nessa tarde de domingo, exatamente 12h05, hoje é dia 15 de março, estamos caminhando para a Páscoa, né? Então, a Páscoa é onde que as pessoas fazem aquilo de pintar os ovos de colorido. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Coelhinho da Páscoa. Essa questão de cantar essa musiquinha é a época do pré-primário, galera. Realmente, estou tentando lembrar o resto da música. Coelho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, vermelho. Enfim. Mas enfim. Eu tô olhando aqui, eu tô na avenida aqui, vamos atravessar. Mais um vídeo aleatório. Ô galera, então, qual que é a ideia? Vamos supor, acho que o domingo, né, chegar mais cedo em casa é sempre bom, né? Uma coisa do descanso é primordial para revigorar as nossas energias, para dar sentido. Eu quero fazer de tudo. Sempre quando eu gravo meus vídeos à noite, a câmera fica tremendo. Teoricamente, quando eu gravo de manhã, geralmente não fica tremendo, né? As luzes, quando eu gravo, fica tremendo. Eu tava pesquisando umas coisas na internet, não na internet, tava vendo uns vídeos, pesquisando uns vídeos da galera que faz os vídeos na rua e tal. Nossa, realmente, né? O que é resolução de câmera e outras coisas mais. Sempre vai ter muita coisa por aí. Acho que quando eu tiver um tempo sobrando, né? Coisa que é bem difícil, né? Eu quero dar uma pesquisada no microfone, né? Tem uns microfones que você segura pequenininho assim, acho que ele é Wi-Fi. Hoje em dia, né? Você ativa o Bluetooth lá e tudo fica legalzinho. Foi mal, deu uma rotadinha. Olha, nem questão não fazer propaganda, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês conseguirem me responder, eu ficarei muito grato. Por que a Pepsi, o refrigerante Pepsi, sempre me faz lembrar a Coreia do Sul? A Coreia do Sul tem a ver com a marca da Pepsi. Não faz lembrar a bandeira, assim? Aquela bandeira da Coreia do Sul, assim? Então, a Coreia do Sul, sempre quando eu tomo uma Pepsi, eu sempre compro Pepsi, né, galera? Uma Pepsi latinha, eu sei que refrigerante demais é a doença da diabetes, não é bom assim, né? Mas nesse sentido, eu sempre quando eu tomo Pepsi, eu lembro da Coreia do Sul. Realmente eu não consigo ficar sem fazer live, né? Live de vez em quando. A mesma coisa quando eu falei lá no TikTok lá, né? Quando eu vou fazer live é diferente dos vídeos do YouTube. Acho que um dos comentários lá do TikTok, alguém perguntou se você tem YouTube e tal, eu até divulguei lá, né? Mossuí. E mostrei lá, né? Falando sobre o jeito de eu fazer os vídeos do YouTube é diferente de fazer as lives do TikTok, né? Eu acho que é uma dinâmica, é um percurso diferente. Enfim, e a Coca-Cola me faz lembrar o Japão, fraga. Acho que é tipo assim, essas coisas da bandeira, né? A Coca-Cola é só vermelho e branco, né? Que é a bandeira do Japão. A bandeira do Japão é só vermelha e branca, né? Nesse sentido. Hoje está sendo um dia bem movimentado, um dia muito feliz, um dia ensolarado. Eu vou te falar com toda sinceridade, eu fico muito feliz quando o dia está nublado. Realmente. Acho que essa é a influência de São Paulo, né? Gostar de clima de chuva e tal. Mas eu não desrespeito não, fraga. Quem gosta do sol, essa ideia para curtir uma piscina, um mar, uma cachoeira, é bem propício, assim, né? Essa ideia, assim, de... A energia do sol, ela é importante também, né? A energia D. Né, a energia D pro sol é muito importante. Galera, eu vou agradecer imensamente, velho. Eu tô muito feliz. Tem pequenas coisas, velho, que deixam a gente feliz. Fraga, que é as visualizações aí, as curtidas, né? E os gatos pingados de comentários aí, né? Eu acho que é assim mesmo, né? Toda a galera tem o seu começo aí. Aqui a gente tá no centro de Belo Horizonte, né? Então aqui a gente acabou de passar a Raul Soares, é uma praça principal. A gente tá na área do Barro Preto. Barro Preto é como se fosse a área da moda, assim, né? Tipo assim, onde que vende roupa muito barato e tal. Como se fosse aquela coisa de São Paulo. Você tá em São Paulo, tem a área do eletrônico, tem a área da roupa, a área da comida e outras coisas mais, fraga. Nesse sentido, a gente tá seguindo aí. E várias coisas que fazem a gente continuar gravando aí, né? Então,
uma coisa que eu tava tentando lembrar. A influência de gravar. Bom, eu acho que é tipo assim, eu vou dar um exemplo. No mundo da música, no mundo da pintura, no mundo do cinema. São as referências, né? Então, você que tem autoria, tanto na música, no cinema, em qualquer outra coisa, na pintura, no grafite também, sempre você vai ter uma referência de alguém que tem um trabalho bacana, que faz um trabalho autoral ser interessante, assim, né? Como se fosse assim, vamos supor, na pintura tem alguém que pinta um quadro legal. Aí você vai lá e tem uma referência, uma influência de fazer um quadro legal também. No grafite o cara influenciou outro grafiteiro. No cinema, alguém que faz cinema vai ser influenciado por uma outra pessoa que faz cinema também, né? Propriamente isso segue na música, não, uma galera tem uma banda e tem referência de outras bandas. Galera, tem gente que acha que isso é um problema. Não, lá o cara tá gravando os vídeos, tá gravando que nem o fulano, que nem o Beltrano, né? Vai entender o que é uma referência de várias coisas aí, né? Eu acho que cada metrópole vai ter sua necessidade de transfigurar o que é um sentido pleno de midiático, artístico, industriário, no mundo dos negócios também, né? Então, o que eu tenho a dizer é sobre uma referência de um estilo de vídeo, né? Tipo assim, que é um paulista aí, né, galera? Um cara que ele grava umas lives também, mas ele grava uns vídeos pro YouTube também. E ele tem uma temática do Japão, né? Ele ficou conhecido por o cara que gravou os becos do Japão, né? E aí o nome dele é Baka Gajin. Esses dias eu tava pesquisando na internet e vi os vídeos os últimos vídeos que ele postou. Eu acho que é muito enriquecedor, né? Essa galera que é de Sampa, né? Que vive uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade que lidar com o fluxo de energia do mundo inteiro e todos os estados do Brasil, né? Grande porcentagem dos brasileiros, mineiro, carioca, capixaba, e toda essa galera que vai para São Paulo para comprar roupa barata, teoricamente, e para revender, né, nesses grandes comércios do centro e ter um fluxo, uma renda emergencial, né, particularmente falando. Nesse sentido, eu tenho uma influência de gravar um estilo de vídeo dele, né? Eu acho que ele aborda muito bem de lidar com essas coisas, né? Nesse sentido, você pensa o que seria eu tenho a influência deles, gravar os vídeos dele num percurso das minhas ideias, das minhas autorias, das minhas referências, como no grafite, na música, no cinema e na teoria da montagem, principalmente, né? Então, particularmente falando do calor aí, né? A galera curtindo o calor, né? Um inconsciente me transfigurando mensagens de um mistério ermo, né? Mas a qual a realidade, a perspectiva e o estilo de vida tradicional não é coeso com as nossas ideias. O que eu tenho a dizer? Por mais às vezes que a gente tenta... O inconsciente, a gente tem que seguir algumas coisas do inconsciente, mas se você seguir o inconsciente tudo, ele pode te fazer uma tramóia e te dar uma rasteira, né? Propriamente não pode ser tão confiável. É lógico que você tem que pegar o que é ali principal ali do inconsciente e transfigurar isso na sua utilidade, né? No seu ofício e principalmente, galera, na sua vocação. Então, aqui a gente está passando perto do Fórum Lafayette, né? Então, todas as diretrizes e decisões aí burocráticas, eu não vou saber o que é, né? Não, ali tem uma placa, velho, interessante saber. Tem uma placa chinesa, tem alguma mensagem chinesa, né? É sempre bom a gente fazer o chafiga dessa placa aí. Uma empresa do grupo China Comunicações e Construction. Interessante, né? Então, galera, acho que a China, a presença chinesa na construção aí, ó, tá vendo? Cada vez mais forte, né? Eu acho que isso aí é uma questão... Eu vou te falar com toda sinceridade, assim, sabe?
o que o sistema, ele não é uma crítica desconstrutiva, mas é só uma visão assim de pensar o que às vezes como que o sistema às vezes tenta me encaixar num perfil, como se fosse me vestir uma roupa e tentar me moldar, né? Eu acho que essa é a palavra mais coerente assim, para me perceber eu como um cidadão tradicional, assim, né? Eu acho que, indiferente da idade, eu acho que a tradição, ela é tão importante como ela pode ser ruim, assim, também, né? Eu percebo que os costumes tradicionais, eles acabam deixando um clima meio pastelão, meio antiquado, perante a sua integridade, a sua visão de mundo. E às vezes a cultura tradicional às vezes ela é diferente do modernismo. O modernismo ele está na arquitetura, ele está na tecnologia. Se você pega um objeto tradicional, ele talvez não vai transfigurar uma coisa relativa ao modernismo, né? É a mesma coisa de entender. Esses dias eu estava lendo um livro hinduísta que foi muito importante, que é uma reflexão sobre como é que fala? A cultura tradicional, não, a cultura racional, ela não consegue experienciar o que está contido nas experiências transcendentais. Transcendentais, galera, é todo aquele momento mágico, aquele momento de encantamento que você vê num filme, numa pintura, uma cena muito encantada, muito transfigurada de encanto, de magia, de simplicidade poética. Então, mais ou menos nesse sentido. A cultura racional, ela não consegue experienciar uma experiência transcendental, né? Particularmente nesse aspecto, você consegue perceber o que são as divergências que passam nas grandes cidades, nas grandes culturas, nos grupos étnicos, políticos, partidários, estudantis e outras coisas mais, né? É um sistema de bloqueio, né? Então, sem mais delongas, transfigurando o que é várias informações contidas nesse vídeo aí. Uma coisa que eu vi nesses vídeos do Bakhtin, que ele estava filmando no Japão, né? Como filmando os becos e outras coisas mais, e toda a sua referência de arquitetura, de arte. Ele vende uns moletons também. Mas uma coisa que ele falou, porque às vezes ele falou, o último vídeo ele escreveu o título assim: eu não sei fazer mais isso. Ele tá tentando entender o que significa, sabe aquela coisa da imagem ser, dele perceber que às vezes ele não consegue fazer mais vídeos, sabe? Os vídeos dele, foi o que ele falou aí um espectador, um seguidor dele falou assim: ô Baca, não esquenta a cabeça não, Brad, pega a câmera, sai filmando qualquer coisa aí, que a galera gosta, fraga. Eu percebi isso como uma motivação. É a mesma coisa de um brother que tava pensando umas ideias erradas, fraga, mano, desistir de viver, e às vezes uma pessoa que é super influente, eu acho que tem os seus spoilers, fraga, tem a sua referência, né, o nome dele, enfim, acho que não convém mencionar, mas eu citei ele nos outros vídeos aí. Que às vezes eu percebi a mesma coisa, sabe, eu vou ligar a câmera, vou gravar um vídeo e vou lidar com essas coisas aí, fraga. Vou lidar com essas referências assim e vamos ver o que dá, fraga. Hoje está sendo um dia muito movimentado culturalmente, que hoje está sendo o dia, está sendo a comemoração do a semana especial do Japão, fraga, semana cultural do Japão. E está sendo lá no Parque da Gameleira, né? Eu acho que a entrada é 40 conto, 50 conto. Eu não sei, velho. Eu vou investir nos meus empreendimentos, nas minhas coisas, para no futuro próximo. Isso é um dia que vai... E a gente sabe, né, politicamente, o que acontece em várias coisas, né? Eu acho que tenta, a cada dia, a cada mês, a cada ano, as coisas elas vão mudando, elas vão transfigurando. E você entende o que é a sua vontade, o seu entretenimento, os seus desejos, que às vezes podem ser supérfluos ou muito essenciais, e o que você pode fazer em cima disso
que é ou curtir esse dia aí, ou pensar nas suas ideias, nos seus planos, nos seus estratagemas, teoricamente falando, né? Que isso já envolve planos para o futuro, né? Eu acho que a cada dia que passa, particularmente, eu tenho percebido que o meu tempo está sendo muito valioso, né? E eu tenho percebido uma coisa muito interessante, né? Que eu tenho que dar valor, principalmente, eu tenho que dar valor, né? Eu tenho que prestar atenção nas pessoas que estão me dando valor, nas pessoas que estão me dando atenção. Tem gente que perde a vida inteira, tem às vezes aquela paixão doentia, de, tipo assim, a pessoa ela massacra e a pessoa tá lá, né? Cortejando. Ai, eu amo tanto aquela pessoa. E às vezes a pessoa não tá nem aí, fraga, pra pessoa. E você vai, nossa, sabe? Que tipo de situação que é essa, sabe? Por isso que às vezes eu percebo, sabe? Que tipo de situação que a gente pode entender, né? O que tá nas entrelinhas, o que tá no nosso pensamento. Que, teoricamente, às vezes eu percebo uma coisa. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E eu percebo também que a gente pode entender o que é a lei de causa e efeito, que pra mim tá tendo um sentido muito primordial, sabe? De perceber o que é quando eu faço alguma coisa e o que isso reverbera, sabe? O que isso reverbera na minha mente, nas minhas ações. Tipo assim, eu faço uma ação, aí a reação acontece. E aí eu percebo que eu já percebi isso, a minha ação, às vezes a gente não tem total gravidade do que é isso, uma coisa simples, um clique, você deu uma mensagem para alguém, às vezes a gente não percebe a reação disso tudo, fraga. E às vezes, se você dependendo de cada um, né, na sua visão perspicaz, ou qualquer na visão um pouco maliciosa, de entender às vezes o que é a sua ação e a sua reação perante o contexto, perante a sua vida íntegra, socioeconômica ou materialista, digamos isso. Eu já percebi uma ação minha e na hora que eu vi a reação eu falei, não, beleza, eu percebi isso, tem sentido, eu vou lá. E às vezes o espectador não é que é uma versão pessimista, mas às vezes quando a gente quer sim, que nossos planos dê certo, nossas ideias, né? E aí a gente entende o que é um pensamento não pessimista, mas às vezes tem pessoas que às vezes não vai, nossa, esse vídeo faltou isso, faltou aquilo, e às vezes as pessoas vão entender uma coisa que às vezes, sabe, quando você sente às vezes uma visão de dentro para fora, isso não é indicando que é fulano, ou ciclano, ou beltrano, ou se é familiar ou não, amigo, de pensar às vezes que a gente é burro, sabe, não é, mas eu não quero perder tempo falando nesse sentido dessas coisas, né? Eu acho que pelo contrário, né? Tem muitas pessoas aí que são pessimistas, né? Mas eu acho que, tipo assim, o que eu mais tenho na minha mente é de ter uma visão otimista. Por mais que eu penso que vai ser difícil, eu sempre penso também que tem alguém pior do que eu, fraga. Por isso que às vezes eu tento colocar isso na balança e entender o que é a realidade dos fatos. Também eu vou falar de outras coisas também, sabe? Que eu percebo também que às vezes o esfriamento das relações. Eu não sei se é porque a cada dia que passa a gente vai envelhecendo, mas as pessoas estão mais frias também. Mas eu não vou trazer isso ao caso, né? Porque isso demanda um esforço de muita coisa, de outras coisas, e a própria sociedade do espetáculo ela é responsável por várias coisas, né? Por programar o entretenimento gratuito, televisivo, radioativo e imediatista e principalmente sensacionalista, né? Eu acho que assim, nos outros vídeos que eu gravei aí, nossa, teve várias visualizações. Galera, se eu falei de alguns artistas aí do carnaval, tipo assim, é uma visão de alguém que tá no cenário, né? Mas teoricamente assim, eu gosto muito de K-pop, música eletrônica, né? Música eletrônica me transfere para um mundo, né? Acho que que é uma outra coisa aí também, né? Essa música instrumental também, que envolve os instrumentos, com pouca voz, ou quase nenhuma de voz, né? Nesse sentido, né?
Enfim, né, acho que falando uma referência aí, voltei a ver Naruto. Eu parei... Teve uma fase aí que depois da pandemia eu falei, ah, vou ver o final do Naruto logo e boa, sabe? Aí eu percebi assim, eu vou voltar lá. Eu tinha parado no Zabuza, quando o Naruto, Sasuke, o Kakashi e a Sakura tá lutando lá com os Zabuza e o Haku é, né, o companheiro dos Zabuza lá, lidar com toda essa situação aí, né? Então, particularmente, eu voltei a assistir pra ver esse percurso aí. Eu acho tipo assim, se você fala mal de alguém, a pessoa fica triste, né? Se você fala bem de alguém, a pessoa cria energia, fica feliz, um monte de coisa. Eu acho que isso aí é muito espiritualista. Eu tava lendo um livro da Seiichi no um tempo passado aí. Naruto é uma... parece que é uma usina. Não uma usina, é um sistema de energia aí, fraga, do Japão. Chama canal de Naruto, né? Então Naruto, ele não é só o nome do personagem loiro principal aí, que passa por resistências lá. Depressão também, don't cry. Mas tem aquela coisa de falar bem do Naruto para que cresça essa energia, essa potencialidade nessa fábrica, nesse sistema tecnológico de energia numa cidade do Japão, assim, né? Eu acho que também, quanto mais se tratando de futuro, vai ter essa proporção aí de várias teorias, não só da conspiração, mas de um sistema que envolve sentimento, energia, características neuropsicológicas, né? Principalmente, eu acho, falando de uma parada interessante. Oh, não é nem questão de dar um zoom, fraga. Às vezes eu me sinto à vontade com esses soldados assim, fraga, do exército. Porque uma vez eu tava fazendo a live, fraga, do TikTok, aí tipo assim, eu me senti que eles queriam aparecer na live, fraga. Então é uma coisa, não é de ter orgulho do exército. Acho que entre o exército, a marinha e a aeronáutica sempre vai ter uma rincha, não tem esse equilíbrio, né? Eu consigo ter vários pensamentos assim, sabe? E eu percebo às vezes, se eu tenho uma camisa que não é minha, que eu não comprei na loja, eu tenho feito de tudo para vestir coisas que eu comprei, né? Porque se você veste roupa doada, ganhada, você vai seguir a energia do outro, né? Então esse é o prédio do exército aí, os titulares do exército, um dos exércitos principais de Belo Horizonte. Galera, então esse vídeo tá ficando um pouco grande. Qualquer coisa, se eu tiver um pensamento de dar um segundo vídeo aí, a gente vai pensando nas possibilidades de novas ideias estarem surgindo a todo momento. Então, obrigado pela paciência aí, e que vocês conseguem vir, né, entender essa Páscoa aí, que o coelhinho da Páscoa às vezes sofre, né? Guisada de coelho é bem tenebroso de cruel. Mas é isso, galera. Fica com os deuses e até a próxima!